Fala, galera, aqui do Folha Democrata. Peraí. A gente esqueceu de botar o quê, gente? A contagem regressiva tradicional. Vamos botar agora. A gravação vai ficar com gosto especial de improviso, porque eu deveria ter colocado a contagem regressiva antes, mas estamos aqui com mais um Folha Entrevista na Folha Democrata, seu programa de entrevistas em profundidade aqui para você ficar por dentro de tudo. Como vocês sabem, eu não estou no Brasil neste momento. Quem está me cobrindo, inclusive, no programa Notícias da Manhã é o grande André Jacobina, o André do canal A Máquina do Tempo, um canal, inclusive, que tem uma inspiração aí muito curiosa envolvendo esse nome. Infelizmente, o André foi vítima, como muitos progressistas, sobretudo, estão sendo vítimas no YouTube de um ato de hackeamento. Então, nessa emergência, a Folha Democrata aqui presta total solidariedade ao André. O André já trabalhou com a gente fazendo programa, inclusive, internacional. É um grande pensador, tem passagens aí participando participou do DCM, participou do 247, tem convites aí de portais, tem um canal, A Máquina do Tempo, antes de ser hackeado, estava com 130 mil inscritos, é uma preciosidade no nosso ecossistema progressista. E eu quero abrir essa pergunta com uma pergunta muito direta e reta para o André responder. André, da onde saiu a nova Máquina do Tempo? Por que ela não é a velha Máquina do Tempo? Da onde você tirou esse nome para o canal? Seja bem-vindo aqui à Folha Democrata de volta, meu querido. Muito bom falar com você, Pedro, e com o público da Folha Democrata. Olha, o nome do canal, A Nova Máquina do Tempo, é o nome do meu primeiro romance, meu primeiro livro, que é um livro de ficção científica. Ele está, inclusive, por aqui. Eu posso pegar daqui a pouco uma cópia, né? Eu pedi para a esposa pegar para mim, porque senão eu vou ter que levantar. Mas é um livro que discute democracia, ciência. É um livro que faz uma defesa do conhecimento científico, faz uma defesa da democracia, dos direitos sociais, de uma série de ideias também que eu venho desenvolvendo já há muito tempo, como a democracia ampliada, que eu fiz até um TEDx. Você sabe o que é um TEDx, né? TEDx é aquela palestra... Estou ouvindo meu retorno aí. Isso. O TEDx é uma palestra internacional que eles convidam, enfim, grandes pensadores e tal. Você foi convidado por conta do canal? Como é que foi isso? Foi. Na verdade, o TEDx Rio Vermelho é um TEDx que acontece aqui em Salvador, regional, e eles abriram inscrições. Eu fui em São Paulo, na Sala São Paulo. Vai lá. Eu me inscrevi. E me inscrevi não por causa do canal, mas por causa da defesa da democracia ampliada, defesa da democracia do século XXI. Claro que eu falei que tem um canal e tal, na entrevista, né? Uhum. E tem uma conexão, porque nesse TEDx eu faço a defesa da democracia ampliada, que é uma ideia que está no livro A Nova Máquina do Tempo, e é uma ideia que me motivou, em parte, a criar o canal. O canal inicialmente era para divulgar meus livros, minhas ideias, minha pesquisa científica, só que em 2018, na eleição, surge o neofascismo, com o Bolsonaro, aqui no Brasil, né? O neofascismo já existia no mundo há muito tempo, mas no Brasil o bolsonarismo é a nossa forma de neofascismo, e eu comecei a mudar o direcionamento do canal para fazer uma cobertura de política, uma crítica à extrema-direita e uma defesa das ideias do campo progressista, da esquerda. Eu sou muito influenciado pelo pensamento marxista, eu sou muito influenciado pelo anarquismo, né? Então, essas influências, o anarquismo de esquerda, o marxismo, foram aparecendo também nos meus vídeos, né? E aí enfim, o canal começou a crescer, cobrindo política, e eu foquei nisso, né? E recentemente tive o canal hackeado. Enfim, fico à sua disposição para mais perguntas. André, você criou em cima desse romance... E aí eu ia te perguntar, eu queria entrar nessas origens, a gente já vai contar a história do hackeamento, mas você fala dessa questão da disputa diplomática, da disputa democrática, desculpa, não é diplomática, democrática dentro do livro A Nova Máquina do Tempo, e como é que você traz isso
pro YouTube. É um resumo dos seus pensamentos? É uma ideia também, você fala, a nova máquina do tempo, é de não ficar nesse tempo presente que a gente está vivendo aí de fascismos e vislumbrar um outro tempo? É um pouco isso? Vamos lá. O tema central do livro é a oposição entre ideias autoritárias e ideias democráticas. Esse é o elemento central do livro. O livro faz uma. O livro defende ciência, defende direitos sociais, defende igualdade de oportunidades. Ou seja, ele expressa meus valores através de uma história de aventura. Tem um grupo terrorista de extrema direita no livro. Então, enfim, até nazi-fascista mesmo, o grupo eugênico, os vilões, digamos assim. E o herói e os heróis são pessoas que são democratas com sensibilidades progressistas, né? Então o livro tem essa temática. E o livro faz uma defesa, sim, da democracia, da radicalização da democracia. Tem o capítulo 5 do livro, se chama Democracia Ampliada. É o capítulo que eu sistematizo o primeiro esboço dessa ideia, que é a ideia de que o povo, a população, deve ter mais ingerência sobre a administração pública. E eu posso dar um exemplo concreto. O Brasil tem um sistema tributário altamente regressivo. Sim. Eu não estou dizendo que o povo vai decidir todas as características do sistema brasileiro, mas, para pegar uma ideia que está no meu livro, seria muito bom que tivesse uma consulta popular num ano de eleição presidencial para a população decidir entre propostas avançadas pelos partidos políticos sobre uma reforma tributária. E a esquerda teria a oportunidade de não só lançar um candidato, vamos supor que Lula seja candidato à reeleição, mas a esquerda teria, não só Lula, outros candidatos, o Boulos, enfim, mas a esquerda poderia fazer, além da candidatura, e assim como a direita teria seu projeto, teria um projeto de reforma tributária. E aí nesse projeto poderia ter tributar grandes corporações empresariais, tributar o lucro líquido dos bancos, tributar dividendos, né? Uma tributação mais progressiva, e a direita iria defender algo como, sei lá, tributação regressiva, enfim, teria uma proposta da direita aí. E a população escolheria o candidato e escolheria a proposta. Por exemplo, 5 opções de cada coligação partidária teria proposta. E isso seria discutido na televisão. Por que isso seria educativo? Porque a população iria ser informada pelo projeto, pelas características do projeto, e iria decidir a direção. Nós queremos ir em direção a taxar grandes corporações, ou nós queremos ir na direção de imposto único, a visão da direita de reduzir todos os impostos, inclusive os impostos sobre bilionários. Eu acredito que o povo deve ser consultado para decidir sobre a direção do governo. Os detalhes é papel da política. A complexidade é papel do legislativo. Mas a direção, o caminho, o horizonte deve ter ampla participação popular. Isso conectaria o político às ideias e afastaria o personalismo, que eu classifico como um grande problema da política que nós vivemos, que é a ideia das pessoas só votarem em pessoas e não votarem em ideias. Esse processo criaria mais conexão com as ideias. Mas, André, aí eu tenho que te problematizar uma coisa, assim, super concordo com você, assim, o meu ideal político é a gente pensar propostas. Mas a experiência também trouxe que, assim, primeiro que a população não entende nem direito como o sistema político opera. O sistema político também faz uma contribuição generosa para a população, atropelando as suas próprias regras. E tem essa coisa, assim, na história, você é historiador de formação, né? Você me corrige se eu estiver errado, assim, mas tem um dilema clássico na história, desde a antiguidade, dos líderes carismáticos versus os sistemas mais democráticos. E o Brasil não é uma exceção a isso. Os presidentes com maior popularidade, mais projetos aprovados para o próprio país, são líderes que têm um certo carisma, ao mesmo tempo que os piores líderes também gozam de uma popularidade assim. A gente viu isso com o próprio Jair Bolsonaro. Como é que a gente soluciona isso na visão da nova máquina do tempo? Como a nova máquina do tempo soluciona esse problema? Ou é um problema que a gente tem que lidar num universo em que a gente vota pelas propostas? Na verdade, a ideia de você colocar essa disputa de propostas, ela iria, digamos assim, diminuir o impacto
do carisma e tal, mas isso continuaria existindo. Eu não acredito numa política que você vai simplesmente ser só uma disputa de propostas. Não é isso que eu estou defendendo, inclusive. O que eu estou defendendo é uma conexão entre as personalidades e as propostas para politizar, mais problematizando com a população as ideias. E isso geraria, ao longo do tempo, não vai ser automático, uma aceleração da educação política. Uma das coisas que as pessoas dizem quando questionam a democracia ampliada é dizer assim, as pessoas vão errar. Eu digo, ótimo, vão aprender mais rápido. Os erros em uma democracia ampliada vão levar a uma educação. Os erros em uma democracia tradicional, oligárquica, não levam à educação. Então, o brasileiro errou votando várias vezes. Várias vezes errou votando. E esses erros não parece que deram muita educação política. A gente não ganhou muita educação política com esses erros. Eu acredito que se a população errar na escolha de propostas e perceber essas propostas sendo implementadas, tanto os acertos quanto os erros, a população tenderia a aprender um pouco mais rápido. Porque quando você coloca a sua própria carne em jogo, ou seja, quando aquilo que você decide mexe com o seu futuro, há uma tendência a aumento do interesse. A gente vê isso nas unidades de saúde da família. Você falou da minha formação, eu sou historiador de formação, meu mestrado foi em História Política, com ênfase, com interface em Ciência Política, e meu doutorado foi em Saúde Pública. E quando eu dei aula na Faculdade de Medicina, eu ia com os alunos nas unidades de saúde. E a gente percebia que as pessoas, quando elas se engajam com a unidade, e quando elas percebem que aquela unidade é importante para a saúde delas, elas se interessam sobre o funcionamento da unidade. Elas se interessam em saber se tem profissionais de saúde, se teve descontinuidade administrativa. Isso pessoas simples, pessoas da classe trabalhadora, pessoas humildes. E pessoas que passam muitas vezes necessidade. Quando as pessoas não estão engajadas, elas não se interessam. Então, se você discutir uma questão, sei lá, aumento do salário mínimo, investimento no SUS, submeter isso à consulta popular, o povo que usa o SUS vai ter interesse em ler sobre isso, vai ter interesse em assistir programas sobre isso, porque eles usam o SUS. Entende o que eu estou querendo dizer? Claro. Então, uma das coisas da democracia ampliada, meu amor está procurando uma cópia do meu livro aqui para me dar. Aqui, aqui é o livro. Boa. Aqui a Nova Máquina do Tempo. Essa é a primeira edição. Tem uma segunda edição, tem uma segunda edição também, pela editora Copa. Enfim, então seria uma coisa de processo. Eu não acredito em solução mágica, mas eu acredito que se você ampliar a democracia, você favoreceria que o poder dos lobbies fosse minimizado. Porque o que a gente vive no Brasil não é uma verdadeira democracia. Nós temos sistemas democráticos, mas na prática, quem manda no Brasil são as grandes corporações empresariais, os executivos que financiam a campanha da maioria dos políticos. É o agronegócio que manda no Brasil. Ou seja, o que nós temos é uma democracia de aparência. Ou seja, nós temos o sistema político. Mas na prática, quem tem o poder são as pessoas que financiam essas campanhas. E por isso que a gente olha para o Congresso, as pessoas, eu não me reconheço no Congresso, o Congresso só fica aprovando coisa que favorece os ricos. Porque os ricos botaram a maioria das pessoas lá. Porque essas pessoas foram pré-selecionadas pela classe dominante brasileira. Então, se você fizer um processo que a população tiver mais ingerência, gradualmente a tendência seria esse poder dos lobbies ser diminuído. Ele não seria extinto, repito, não tem mágica, mas seria uma coisa gradual. Conectando com o meu hackeamento, justamente por defender essas ideias, eu acredito que esse deve ter sido um forte fator que motivou o meu hackeamento. Eu não posso afirmar quem foi que fez e tal, mas já existem alguns indícios de que foi uma pessoa motivada exclusivamente para me silenciar, exclusivamente por ideologia de extrema-direita. E isso aconteceu pouco tempo depois que eu estava criticando o Trump, o Elon Musk e o vice do Trump, e a pessoa que me hackeou, de forma irônica, claramente, meio que dando bandeira de quem é e do que está fazendo, colocou Tesla e colocou uma live do Trump com o Elon Musk. Né? Então, estava meio que denunciando o que é que essa pessoa estava querendo fazer ali. Né? A notícia boa é que hoje eu recebi o formulário do jurídico do agora, né? 5 minutos atrás, 10 minutos atrás, uma coisa assim. Não deu tempo de preencher o formulário. Assim que terminar a nossa conversa aqui,
eu vou preencher o formulário, com a ajuda, inclusive, da minha esposa, que é uma administradora pública, é uma pessoa que conhece de texto, de linguagem, então ela é uma pessoa que me apoia e me ajuda muito no canal, né? Débora Meirelles Jacobina, então ela é uma parceira para todas as situações, para todas as dificuldades, né? Então ela vai me ajudar nesse preenchimento e a gente está em processo de recuperação do canal. Se tudo der certo, o e-mail eu devo recuperar meados da semana que vem. O canal, no final, para o início da outra semana, e os vídeos pouco tempo depois. Eu ainda estou pensando o que é que eu faço do ponto de vista jurídico. Eu já criei um boletim de ocorrência na polícia no dia que aconteceu o hackeamento. E tem uma audiência com o delegado. Audiência não é a palavra certa. Tem uma conversa com o delegado, não sei o nome. Tem uma conversa com o depoimento, né? Um depoimento, mas eu vou conversar com o delegado de crimes digitais. Segunda-feira, né? Já estou com o nome dele, inclusive, né? E a gente vai ver o prosseguimento que vai dar a essa outra dimensão do hackeamento, porque foi um hackeamento criminoso e foi um hackeamento, assim, tudo leva a crer que foi político. Eu não posso revelar as evidências, não é? Porque tem muita coisa de bastidor aí, mas tem muitas... tem as evidências públicas, não é? A coisa do Tesla, da live e tal, mas tem outras evidências que eu não posso revelar ainda, que sugerem isso daí também, né? E fico à disposição para a gente gerar mais esclarecimentos aí. Uhum. Mas vamos voltar um pouco, André. Você se adiantou, já falou que das medidas que você vai tomando e tal. Eu soube da notícia do hackeamento por você mesmo, e a Xanda e eu, e a gente já imediatamente se solidarizou, fizemos posts na rede social, mas eu fiquei sabendo disso, se eu não me engano, você me corrige se eu estiver errado, foi na quarta-feira. Na última quarta-feira. Foi quarta-feira, e quem quiser saber os detalhes de forma aprofundada, a melhor forma... Tem um vídeo no meu canal, Esquerdista Videogamer. Agora, que canal é esse? Por que Esquerdista Videogamer, André? Eu adoro videogames. Deixa eu ver se dá para mostrar aqui atrás. Ó. Tá vendo? Ali tem um Xbox. Olha o PlayStation 5 ali. Tem um Xbox Series aqui. Entendeu? Adoro videogame. Entendeu? Tenho videogames antigos, inclusive. Estou vendendo meu PlayStation 3 porque já zerei tudo que tinha para zerar nele. Tem um Xbox 360, Wii. Eu jogo videogame desde que eu era pequeno. Videogame e tênis de mesa são coisas que eu gosto desde muito cedo, né? Eu fui mesatenista amador. Cheguei a estar entre os 10 melhores da Bahia. Mas, enfim, videogame eu gosto muito. Eu criei o canal Doutor Tech Gamer, mas eu tô reorientando o nome do canal para Esquerdista Videogamer, e esse nome é provisório. O nome definitivo desse canal será escolhido pela minha comunidade. Da Nova Máquina do Tempo mesmo. Por quê? Quando eu recuperar o canal. Por quê? Porque Esquerdista Videogamer vai ser um canal que eu vou analisar videogames sob uma ótica de esquerda, sob uma ótica marxista, sob uma ótica progressista, sob uma ótica política. E eu vou escolher jogos que tratam disso. Então, por exemplo, Assassin's Creed Syndicate, eu já fiz uma live no meu canal A Nova Máquina do Tempo, em que eu mostrava uma parte do jogo que você conhece, Karl Marx, no século XIX em Londres. Esse jogo é maravilhoso. É maravilhoso, sim. E você protege Marx de um atentado quando ele vai fazer um discurso. E você ajuda Marx a combater o trabalho infantil nas fábricas, que era uma realidade da Londres do século XIX. E Marx, o jogo é super fiel a aspectos da vida de Marx, porque Marx foi um crítico voraz. Embora o jogo seja uma ficção, ele é baseado no fato de que Marx foi um crítico voraz do trabalho infantil e das péssimas condições de trabalho nas fábricas. E o jogo, e essa parte é deliciosíssima, o jogo tem um discurso de Marx que tem trechos tirados de um discurso que eu uso nos meus trabalhos acadêmicos. Ou seja, esse discurso de Marx existe. Foi um discurso de 1864, em que ele faz, inclusive, uma defesa do trabalho associativo, que é parte da minha base para defender a democracia nos espaços de trabalho, que não é uma invenção minha. Eu estou me baseando em Marx e estou me baseando no economista marxista Richard Wolff, um economista estadunidense. Enfim, essa ideia que eu não inventei, que eu me baseio nesses autores, ela aparece no discurso, no jogo Assassin's Creed Syndicate, que é um jogo da Ubisoft que vende, sei lá, 10 milhões de cópias quando é lançado. É um jogo, não é um jogo pequenininho não, é um jogo famoso.
E recentemente eu zerei Banishers Ghost of New Eden, que é um jogo que critica machismo, colonialismo, escravidão, que critica... É um jogo de profunda crítica social num jogo de aventura. E tem vídeos sobre Banishers no meu canal, Esquerdista Videogame. Uhum. Então eu já estava caminhando para reorientar o canal com esse viés aí. Meu canal principal foi hackeado. O que é que foi que eu fiz? Postei no canal secundário, canal pequenininho, que só servia para os meus hobbies, um canal que não está monetizado. Uhum. Como é que foi que aconteceu o hackeamento? Inclusive você quer monetizá-lo agora com esse problema, né? Agora, pelo menos, claro, outro canal. Claro. Aliás, Pedro, se eu tiver a generosidade de canais grandes abrirem espaço para mim, eu vou pedir Vamos fazer parceria. O meu de games é pequenininho, mas ele está monetizado. Vamos conversar, a gente vai... Vamos. Mas é importante isso, vamos lá. E todo mundo que puder ajudar a crescer esse canal é uma forma de bater na extrema-direita. Porque eu vou estar dialogando com jovens, gente que gosta de videogames, e a área de games, você sabe disso, a área de games está muito cheia de gente de direita. Então, você tem um canal desse que tem um viés esquerdista falando de games, eu meio que me diferencio, é uma coisa meio diferente. Então eu fiz esse vídeo detalhando o hackeamento do meu canal principal, do meu canal A Nova Máquina do Tempo, detalhando, inclusive, o que as pessoas podem fazer para me ajudar. Dou o Pix do canal, que é o meu e-mail, é um dos meus e-mails pessois, que é andretj@terra.com.br. Esse e-mail serve como Pix, quem quiser doar. E também dei a dica que se a pessoa for para uma postagem minha no Team YouTube do Twitter, e eu já passei para você o link, você bota depois para as pessoas acessarem, a pessoa pode dar like na minha postagem e dizer, realmente, André é o dono da Nova Máquina do Tempo, peço ao YouTube que restaure o canal, ao seu verdadeiro dono, que restaure o canal. Se as pessoas fizerem isso, não é que isso vai fazer com que eles me deem o canal de volta na mesma hora, mas isso fortalece o meu caso, porque o YouTube vai estar, ao mesmo tempo que eu vou estar fazendo trâmite, eles vão estar recebendo uma pressão de que, olha, o canal é dele mesmo. Tem que devolver o canal para esse cara, é isso. Exato. E aí, isso pode... Eu já pesquisei sobre isso. Isso pode acelerar o retorno. Entende o que eu estou querendo dizer? Não é uma garantia. Eu não estou dizendo que vocês, fazendo isso, vocês vão fazer com que o canal volte para mim. Eu preciso preencher o formulário e tudo mais. Mas se o YouTube perceber que tem provas de muita gente dizendo que o canal é meu e que eu fui hackeado, o YouTube vai dizer, epa, a gente pode acelerar o processo desse cara aqui. Esse cara aqui não está nos embravando. Você entende o que eu estou querendo dizer? Uhum. É só para isso mesmo. Mas é isso mesmo. E aí, a questão da recuperação. Aí, André, eu queria te fazer uma pergunta mais pessoal. Quarta-feira, foi no comecinho da tarde que rolou o hackeamento. Como é que você se sentiu? E a gente conversou sobre isso. Foi muito rápido. Foi muito rápido. Cara, assim, o tal do hacker, ele foi veloz. É verdade, é uma pessoa terrível, é um ser humano deplorável, um criminoso, mas do ponto de vista da eficácia técnica foi grande. O que é que acontece? Eu tô com meu celular na mão. Eu vi uma mensagem. Olha, quando eu chequei o celular, acho que era 1h40, por aí, mais ou menos esse horário. Sua senha foi alterada há 1 hora. Aí do YouTube, do canal no YouTube. Aí eu não alterei. Parei tudo que eu estava fazendo e fui tentar logar no meu canal. O cara, em menos de 1h30, já tinha mudado não só minha senha, como mudado os celulares de recuperação. Ou seja, das 2 etapas, ele já tinha mudado tudo. Em menos de 3 horas, ele trocou tudo no meu canal e em 4 horas ele começou a rolar a live Trump e Elon Musk. E você foi avisando os amigos, mas eu queria te perguntar, André, como é que você se sentiu? Você é um cara que tem uma dedicação muito grande aqui no YouTube, cara. Como é que foi isso? 130 mil inscritos, um puta trabalho difícil de fazer. Olha, eu não consegui dormir no dia, eu tô com dificuldade de sono. Hoje eu tô falando com você sem ter dormido bem, então eu não tô legal. Assim, eu posso parecer legal, dou um sorrisinho e tal, porque isso daí é meu impulso de lutar. Eu tenho é uma coisa assim de... Entendeu? É uma coisa de enfrentar. Mas se eu disser para você que eu tô fisicamente ou psicologicamente beleza, eu tô mentindo. É mentira pura.
Não, eu não tô bem, eu não dormi bem, tô já há alguns dias aí sem conseguir dormir, desde o dia que aconteceu, quarta, quinta, não consegui dormir direito, fiquei muito estressado, mobilizei todas as forças e estou contando com a solidariedade de você, do Portal do José, da TV 247, do Carlito Neto, Na Folha Thiago Democrata. Folha Democrata. Quando eu falei você, eu meio que estava incluindo a Folha Democrata, mas não, eu sei disso, só para puxar um pouquinho de sardinha aqui. É bom destacar, você foi... enfim, a Daiane Santos, tanta gente aí, eu não vou citar todo mundo, não vou conseguir me lembrar de todo mundo, mas estou recebendo a solidariedade dos meus seguidores, que tem o grupo de WhatsApp dos meus alunos, muitos alunos entraram em contato comigo, que já compraram cursos comigo, porque eu vendo curso também, né? Outra forma de sobrevivência que eu tenho é vender cursos. E eu tenho muitos alunos, e os alunos foram fantásticos. Foram fantásticos. E tem gente já dando Pix para cobrir as minhas perdas financeiras, né? Inclusive, toda live que eu for, eu vou avisar. Não vou fazer aquela coisa do coitadismo, dizer que estou passando necessidade. Não minto, eu não sou uma pessoa de classe média, então não existe isso. Mas estou tendo perda financeira, isso é real. Sou uma pessoa de classe média, aí professor, que tem canal no YouTube, faz cursos e tal, mas não sou uma pessoa também super rico, não sou, né? Aquela pessoa que está ali no meio termo, e estou tendo perda. Se o pessoal quiser me ajudar, quiser incentivar, eu vejo um Pix de R$5 e um Pix de R$50, e teve desses duas modalidades, ambos como André, gostamos do que você faz, vai em frente, lute. Claro. Eu leio dessa maneira. Eu agradeço muito também nesse sentido. Não, cara, essa coisa de pedir grana é uma coisa que as pessoas também precisam desmistificar. A gente não pede aqui só, é evidente que faz parte dos nossos ganhos mensais. A plataforma, e a gente tem que ser muito franco aqui, eu não tô de maneira nenhuma querendo queimar seu filme com o YouTube, mas o AdSense cada vez paga menos. Então, são as comunidades que mantêm os criadores de conteúdo. Então, é uma relação de trabalho, né, André? Você tem a sua pesquisa, você tem a sua reflexão, você entrega aquele conteúdo. Nada mais honesto do que parte dessa audiência, de fato, ativamente financiar o seu trabalho. Aqui na Folha Democrata, por exemplo, você vai hostear as lives que eu faço. Galera que manda R$20, a gente dá livro de presente. A gente tem uma série de coisinhas bacanas que o pessoal ganha. Mas é isso, a gente tem que pedir dinheiro mesmo, porque tem conta de luz para pagar, tem o nosso trabalho de pesquisa, tem o tempo que a gente passa, o estresse que a gente passa aqui na plataforma. Eu quis trazer o seu trabalho porque eu me solidarizo com você, mas para a gente também refletir um pouco da dificuldade e do quanto a gente está exposto, né, cara? Porque os canais de esquerda, muito diferente da direita neoliberal, a gente não tem uma gestora de investimentos aqui pagando a nossa conta, vendendo uma outra coisa, na verdade, né? Porque o cara dá o conteúdo, mas vende ali especulação financeira, vende ali grandes ganhos com o mercado financeiro. É um negócio diferente de você pedir diretamente para que o povo sustente a sua produção de conteúdo. E a gente está numa situação muito delicada, né, cara? Porque a gente recebe pouco financiamento e ainda por cima a gente pode perder o canal por conta de um biruta aí de extrema-direita que quer causar e que quer minar as nossas comunicações. Eles querem minar as nossas comunicações porque a gente tem chance de ganhar a eleição, né, André? A gente tem chance de formar lideranças, a gente tem chance de emplacar as nossas ideias. Queria que você falasse um pouco disso. O fato de ter sido em ano eleitoral tá claro, né? Eles sabem que eu utilizaria o canal para ajudar os candidatos mais de esquerda, não é? Claro. Não é? Inclusive os mais comprometidos com a classe trabalhadora, né? Porque tem gente aí que está em partido de esquerda que peronomútil, né? Não sei se está tão de esquerda assim, não. Né? Contra o neofascismo, eu até brinquei numa live há algum tempo atrás, contra o neofascismo, eu digo a Kamala Harris, né? Com certeza, entendeu? Eu tenho minhas restrições da Kamala Harris, mas, contra o Trump, não tenho a menor dúvida. Entendeu? Apoio e tal. Inclusive, o vice dela tem até algumas atitudes boas. Um dia a gente pode falar sobre isso. Ela escolheu muito bem o vice. O vice foi. Eu gosto mais do vice do que dela. Mas enfim. Porque o vice foi um governador mais progressista. É um dos governadores mais progressistas dos Estados Unidos. Né? Tem várias coisas que ele aprovou que
Normalmente os democratas lá nos Estados Unidos, eles dizem que defendem essas coisas, mas sempre ficam arrumando desculpa para não aprovar. Então ele é meio diferente, ele conseguiu aprovar. Então isso merece um crédito. Então eu não tenho dúvida que o que aconteceu comigo está sujeito a acontecer com outros, e eu deixo aqui claro o seguinte: se acontecer com qualquer canal do campo progressista, mesmo que seja com uma pessoa que já teve desavença comigo, claro, pode entrar em contato comigo que eu vou ajudar dando todos os passos, tudo. E vou fazer de uma forma mais fácil e mais detalhada e mais rápida, porque eu já sei. Me coloco à disposição, entendeu? À disposição para ajudar, porque eu sei, por exemplo, que uma das primeiras coisas que você tem que fazer é abrir um aviso de que sua conta foi hackeada na comunidade de ajuda do YouTube, que você deve entrar em contato com o e-mail do jurídico, e eu vou fornecer esse e-mail do jurídico para você saber qual é, que você deve criar uma mensagem no consumidor.org, detalhando a mesma coisa, que você deve ter contato com o advogado para, caso essas coisas não andem, você ir para uma ação jurídica. Especialmente se seu canal for grande e for uma grande fonte de renda para você, essa possibilidade você tem que ter isso na manga, digamos assim. Então, e o que aconteceu comigo seguramente pode acontecer com outras pessoas. Eu me lembro, inclusive, que o Eduardo Moreira foi hackeado, né? E o hackeamento do Eduardo foi parecido com o meu. Viu? Uhum. Foi semelhante. Tem alguns paralelos em relação ao que aconteceu com o Eduardo e o que aconteceu comigo. Não posso dar todos os detalhes, porque aquele problema, né, difamação e, enfim, a gente também até para não dar a estratégia de bandeja, né, André? É claro, também não mostrar que a gente está sabendo do que a gente está sabendo. Também tem isso, né? Porque se envolver processo jurídico, meu advogado tem que estar com coisas na manga que o outro lado ainda não sabe. Entende o que eu estou querendo dizer? Claro. Mas, enfim. Não, é bem isso. E, cara, eu acho que eu vi hackeamento, por exemplo, o DCM teve um canal 2 hackeado, cara, e eu acho uma violência, assim. Agora, recentemente, o site do DCM foi tirado do ar por conta de uma decisão completamente equivocada da Justiça do Tocantins. Então é uma coisa, cara, que a gente vê assim, é aula também, né, André, de capitalismo, né? Capitalismo a gente vê quando é que os poderosos quem é que os poderosos querem censurar, quais discursos eles querem censurar, o que eles não encaram. A gente vê a luta realmente das pessoas mais abastadas contra as menos abastadas, e a importância também do nosso trabalho, né, cara? A gente tem que ter mais pessoas colocando a cara a bater. Você citou o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira é o típico traidor de classe, porque ele seria muito mais cômodo ele ter. Ele é o nosso Frederick Engels. Ele é o nosso Frederick Engels. Ele é o nosso Frederick Engels. O Engels era filho de industriais e foi o grande colaborador do Marx, atuou do lado dele. E eu acho até que o Eduardo Moreira, talvez por ser do nosso tempo, né? Até tem uma sensibilidade na frente do Engels, né? Embora a contribuição do Engels não possa, de forma alguma, ser minimizada. E é sempre possível criticar essas figuras. Eu falei do Marx, falei do Engels, não significa que, quando eu falo de um autor, ou mesmo de uma pessoa que a gente tem admiração por alguma coisa, não significa nunca uma adesão à crítica. Qualquer pessoa pode ter uma coisa aqui que a gente não gosta, uma coisa aqui, mas a gente tem que analisar o todo e ver o tamanho da contribuição para a causa, né? Enfim. E também ver o que é que se aproveita para as nossas lutas no hoje, né? O economista americano Richard Wolff, ele se baseia em Marx, mas ele expande as ideias de Marx para a democracia nos espaços de trabalho, que é uma ideia que eu absorvo também no meu canal, no meu TEDx, eu falei sobre isso, e estou escrevendo, inclusive, um texto sobre um manifesto da democracia ampliada. Estou terminando esse texto aí e depois eu vou divulgar ele no meu canal. Aliás, pode ser uma coisa que eu faça logo assim, quando eu pegar o canal de volta, 1 ou 2 semanas depois eu faço a divulgação desse texto, né? É porque o texto já está no final, então eu acredito que daqui até lá eu já vou ter terminado, já vou ter revisado o texto. E é um texto aí de umas 50 páginas, 40 e poucas páginas, mas é um texto que eu acho que é interessante, sistematiza
parte do meu pensamento, né? Não tudo, a gente nunca consegue botar tudo, mesmo numa tese de doutorado que eu escrevi, eu não acho que não coloquei tudo que eu penso sobre o movimento sanitário, né? Claro. Eu analisei a relação do movimento sanitário com partidos marxistas, foi minha tese de doutorado. E qual conclusão você chegou na tese? A conclusão que eu cheguei é que os partidos marxistas foram fundamentais para a formação dos quadros do movimento sanitário que criou o Sistema Único de Saúde do Brasil. Que maravilhoso! Eles foram... Mas o fundamental não foi o partido intencionalmente, foi a militância das pessoas que eram marxistas e que eram ligadas ao movimento sanitário. Elas aprenderam muita coisa no partido político de matriz marxista, não apenas no Partido Comunista, mas todos os partidos marxistas e organizações marxistas que eles militaram. Eles aprenderam muita coisa ali e eles levaram o que eles aprenderam nesses espaços, o saber técnico de como fazer política, do que defender e tal, e levaram isso para a construção do movimento sanitário e levaram isso para a luta pelo Sistema Único de Saúde. E se hoje nós temos um Sistema Único de Saúde, o maior sistema de transplantes do mundo, um dos maiores, né, de transplantes do mundo, público, e a vacinação todo mundo viu na pandemia e tal, nós devemos isso em grande medida ao movimento sanitário brasileiro, que tem inspirações diversas, mas uma das inspirações que pesa é a inspiração de pessoas que militavam em partidos de esquerda, partidos marxistas, e levaram esse aprendizado, essas ideias para a luta social. Excelente. O André aqui dando uma aula, mostrando que os marxistas foram fundamentais aí para provavelmente o mais sofisticado sistema de saúde, um dos maiores do mundo, né? E subfinanciado, é sempre bom lembrar, subfinanciado. Poderia ser muito melhor. Boicotado, exatamente. O SUS tem muitos problemas e normalmente eles vêm do lobby dos planos de saúde. Eu criei um abaixo-assinado, seria bom até eu divulgar isso, mas eu fiquei sem canal e aí não pude divulgar. Não, primeiro recupera o seu canal, depois você vê isso. Claro, mas eu criei um abaixo-assinado para ter a CPI dos planos de saúde, porque os planos de saúde tem muita maracutaia. Você sabe que eles estavam cancelando a pólice de um monte de gente, né? Uhum. E eu criei esse abaixo-assinado. Não estou conseguindo dedicar nenhuma atenção a isso agora, mas vou retomar isso em breve, porque é uma causa que eu também abraço. E é isso, né? Você falou do marxismo, o Partido Comunista Italiano foi importante na reforma sanitária da Itália, né? E o movimento sanitário brasileiro aprendeu muito com o Partido Comunista Italiano também, como a reforma sanitária da Itália. Então tem uma história aí. Agora, não é como se o SUS fosse só um produto disso. Tinha gente que na luta pelo SUS que não eram marxistas, tinha gente que era afiliada a outros partidos, mas eu diria que muita gente do núcleo do movimento sanitário aprendeu muita coisa no diálogo com a obra de Marx, e parte dessas pessoas aprofundaram esses estudos, essas reflexões na militância partidária. Então, a militância partidária tem uma dimensão de contribuição importante, mas não foi a única coisa. Ficou claro? Ficou claríssimo, não, importantíssimo aqui para esclarecer para o pessoal. André, você falou dos seus estudos acadêmicos, você falou da origem do canal, e aí falando da Máquina do Tempo, que conteúdos você mais gostou de fazer? Olha, eu sempre gosto de fazer vídeos em que eu aproveito, às vezes, um pouco de humor, eu aproveito um pouco de tirar o sarro da extrema-direita, porque merece, para fazer uma reflexão mais profunda. Eu acho que esses foram os vídeos mais gostosos que eu fiz, né? Quando eu pego, sei lá, uma figura execrável, sei lá, o Pilhado. Sabe quem é o Pilhado? Da Jovem Pan? Sim, sim, sei. Um cara que fala mal da Globo o tempo inteiro. Mas o Pilhado, eu pego o Pilhado, esculhambo com o Pilhado, mas ao mesmo tempo dou uma aula sobre o perigo do preconceito. Aquele negócio do conteúdo sanduíche, né? Você pega o conteúdo hard news e você traz um conceito que as pessoas não estão olhando tanto, né? Com certeza, com certeza. Eu pego, por exemplo, uma discussão sobre um político, o Arthur Lira. O Arthur Lira, vou dar um exemplo que eu adorei, um vídeo que eu adorei recente, que eu fiz.
Foi um vídeo super recente. Eu esculhambo com Arthur Lira, porque para mim ele estava sendo um pau-mandado dos planos de saúde. Ele vai para uma reunião com os planos de saúde e ele faz ele tem uma declaração como se está tudo bem, os cancelamentos vão acabar, fique todo mundo muito tranquilo. Quer dizer, um teatro total, uma coisa... E aí eu esculhambo com Arthur Lira, mas aí eu explico para as pessoas, gente, democracia não pode ser apenas você votar de 2 em 2 anos. Democracia tem que ser também a gente não ter um sistema político governado pelo lobby. A partir do momento que o lobby dos planos de saúde consegue botar o Arthur Lira de fantoche para ir lá na frente das pessoas fazer isso, quem é que manda mesmo? É o Arthur Lira? É o Congresso Brasileiro? Ou são os planos de saúde? Então e aí eu explico. Quando eu defendo uma outra democracia, quando eu defendo um conceito de democracia ampliada, baseada nas minhas leituras do Marx, do Richard Wolff, eu estou não apenas pegando o conceito no vazio, mas eu estou olhando para a nossa realidade e dizendo essa realidade não é suficiente, a gente não pode estar satisfeito com isso aí. Então ele não pode olhar para isso que está acontecendo e bater palma. A gente tem que se mobilizar. Então é aquele conteúdo que tem um pouco de humor, tem um pouco de acidez contra figuras que são fantoches do grande capital, mas ao mesmo tempo, e aí eu boto emojis de risadinha, eu pego um vídeo, digamos assim, da pessoa falando uma coisa meio ridícula, a Damares, por exemplo, eu pego a Damares falando alguma bobagem e esculhando, mas eu aproveito para fazer uma reflexão sobre os perigos do fanatismo religioso, o perigo da teocracia. Então é sempre essa tensão de usar daquilo que motiva a pessoa a clicar no vídeo, a curiosidade, mas ao mesmo tempo dar uma análise que tem a ver com minha formação acadêmica, que tem a ver com o que eu estudei ao longo da vida, mas de uma linguagem acessível, de uma linguagem que todo mundo pode entender. Eu acho que essa coisa dos acadêmicos que pensam em ficar em umas torres de marfim é um absurdo. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu pego um Uber para algum lugar, ou estou num táxi, qualquer coisa assim, eu não tenho carro, né? E preciso ir para um lugar e uso um Uber, uso um táxi e tal. Eu aproveito muitas vezes para ter uma conversa com a pessoa e ter uma conversa sobre previdência, sobre sistema tributário, E eu tenho uma conversa e eu já percebi muitas vezes que as pessoas entendem, que as pessoas aprendem e que a maioria das pessoas da classe trabalhadora, a maioria esmagadora, quando entendem, ficam do meu lado. Ficam do nosso lado, do lado da nossa... a ignorância é uma arma política, né? Exatamente. Então, assim, e eu não acho que seja impossível dialogar e fazer essas... Eu tenho essa experiência na prática. Eu já recebi no meu canal centenas de mensagens de pessoas que diziam liberais ou centro-direita e tal. E dizer, pô, André, comecei a acompanhar o seu canal e comecei a acompanhar os seus argumentos e não consegui rebater. Não consegui rebater e fui estudar e tal. E posso não concordar com você em tudo, mas hoje me considero uma pessoa do lado da classe trabalhadora, do lado da esquerda, do lado de um sistema tributário progressivo, do lado de defender a educação pública, do lado de defender o SUS, do lado de defender tributação maior sobre grandes corporações empresariais e os mais ricos, do lado de incentivos fiscais e de política de renda universal para acabar com a pobreza. Quer dizer, eu tenho experiência de que a mente das pessoas, que o posicionamento das pessoas, quando elas entendem, pode se alterar. Então, a sua pergunta original foi: qual é o conteúdo que me dá prazer? O conteúdo que eu vejo, que quando as pessoas compartilham, leva elas à reflexão e leva elas a modificar um pouco o pensamento na direção de uma sociedade mais justa, mais democrática, mais igualitária. Mesmo que essa mudança nunca seja exatamente como eu penso, não precisa ser. E nunca precisa. Você gosta do seu público, André? Eu adoro. Tem seguidores que... O PM Fixman, que eu não sei o nome dele, mas eu gravei o nome dele, porque ele é um cara que tem um comentário de uma qualidade, de uma inteligência, e eu peguei ele só como exemplo, porque ele foi um que eu lembrei de cabeça. Mas tem muitos outros que... tem pessoas que eu acho que me assistem porque gostam de mim.
acho legal e tal. Não sou muito fã do jacobinismo, né? Jacobinismo, André Teixeira Jacobina, tipo, o cara que fica dizendo assim que André é para mandar e tal. Eu digo, não, eu quero poder popular, não quero eu ter o poder. Mas, então, esse personalismo que às vezes rola um pouco, né? Eu não sou tão fã. Entendo, faz parte do jogo, não tem problema. Mas tem muita gente que me segue que são democratas, são, assim, libertários de esquerda, defendem a liberdade, mas defendem a liberdade no sentido bacuniano da palavra, que é a liberdade que se materializa, a liberdade de uma igualdade de oportunidades produz maior liberdade aos indivíduos. Então, eu diria que tem muita gente no meu canal que pensa assim. Meu canal tem pessoas petistas, pessoas de esquerda em geral, e tem esses democratas acadêmicos e tal, de mais idade e tal. Tanto é que eu tive público para os meus cursos, né? E nos meus cursos tem muita gente. Eu tinha alunos fazendo doutorado que foram fazer meus cursos. Né? Pô, legal. E fazer uma pergunta de R$1 milhão, pensando na esquerda. Marx ou Bakunin? Cara, é interessante você falar isso porque no manifesto eu cito os dois. Eu cito os dois. E olha. Na nova máquina do tempo, né? Você cita? Não, no manifesto que eu estou escrevendo da democracia ampliada. Eu cito os dois. Eu já citei os dois em vídeos, mas esse manifesto que eu estou escrevendo agora, que eu estou terminando essa semana, que tive que parar por causa dessa treta toda aí que eu estou envolvido, essa confusão, esse crime que foi cometido contra a minha pessoa, eu cito os dois. E eu digo para você o seguinte: o conceito meu de liberdade vem do Bakunin, é liberdade material e tal. A minha visão sobre trabalho associativo e sua importância vem de Marx. E a importância de superar o capitalismo vem de Marx. A minha visão sobre política e como conquistar a política não é nem exatamente nenhum dos dois. Então, eu sei que eu não te satisfiz exatamente, né? Mas não, essa. Mas assim, porque eu não fiz aquela escolha binária, entende? Mas eu acho que a escolha binária às vezes é errada, não é, André? É bom a gente pegar um pouco do que há de bom de cada um, né? Eu tô pegando o que me sensibiliza. Então, assim, eu gosto do conceito de liberdade em Bakunin. Ele é muito útil para minha forma de pensar, então esse é o conceito que eu acredito, que eu defendo e tal. Mas Marx é muito útil para mim na crítica ao capitalismo e na defesa do trabalho associativo. Eu vejo, como Marx via, o trabalho assalariado como uma versão inferior do trabalho verdadeiramente livre, que é o trabalho associado, que é o trabalho cooperado, que é uma outra modalidade de trabalho. E para isso a gente tem que ter políticas de expansão de cooperativas, e para isso a esquerda precisa ganhar o poder em prefeituras, em governos, em presidência, no Congresso, e não pode só ganhar, tem que ganhar e implantar políticas de incentivo à transformação do espaço do trabalho. Mas não, aí vem o meu lado democrático, não tornando a forma tradicional assalariada ilegal, não acabando com o capitalismo tipo à força, não, criando cooperativas democráticas, dando suporte a elas, ajudando os trabalhadores, fazendo parcerias com universidades e ajudando a criar uma transição em que a classe trabalhadora vai percebendo a importância dessa modalidade de trabalho e gradualmente superando o trabalho assalariado tradicional. Claro que isso envolve guerra de classes, claro que o lobby vai lutar contra, mas a gente tem que lutar contra defendendo e reafirmando a democracia e aprofundando a democracia. Dizendo para a classe dominante, quando a gente começar a ganhar, e aí é por isso que a gente tem que estar nas redes sociais, eles não vão reverter, eles não vão fazer a gente cair no autoritarismo. Em última análise, essa é a grande vitória, é transformar a sociedade mais democrática e, através dessa democracia mais verdadeiramente popular, fazer essa transição e ter um horizonte pós-capitalista. Quero te provocar nas perguntas binárias. Bahia ou o restante do Brasil? Como assim? Me explique. O que você prefere, Bahia ou o restante do Brasil? Cara, eu adoro a minha Bahia. Você fez uma pergunta complexa, sabe por quê, Pedro? Porque eu sou um cara que defende meu país. Mas é pra gente pensar junto, é uma provocação mesmo. É a provocação mesmo, né?
defendo meu país, mas eu não sou, eu tenho um nacionalismo que é assim, eu defendo meu país e defendo minha cidade, mas sempre à luz dos princípios. Então eu nunca defenderia meu país se ele estivesse fazendo uma coisa errada. Então, se o Brasil fizer uma coisa errada, para mim, o meu nacionalismo é criticar o Brasil. Claro. Se o Salvador tiver um governo, um prefeito fazendo coisa errada, minha fidelidade é com os princípios. Então, assim, eu tenho um pertencimento à Bahia, eu tenho um pertencimento ao Brasil, porque eu sou brasileiro, porque eu sou baiano, mas eu tenho um pertencimento ainda maior à defesa da classe trabalhadora, à defesa de igualdade de oportunidades, à defesa que todo ser humano tenha a chance de estudar, acesso a serviço de saúde, possa desenvolver suas habilidades, possa brilhar. Essa é a minha fidelidade maior, digamos assim. Pô, achei que a gente ia ficar mais para baixo na entrevista, mas a gente termina aqui super para cima. André Jacobina, o dono do jacobinismo aqui na Folha Democrata, meu querido. Satisfação te ter aqui. Muito boa essa entrevista. Queridos e queridas, fiquem atentos, a programação segue normal mesmo na minha ausência. Agradeço a todo mundo aqui da Folha Democrata. Não esqueçam, pinguem Pix para a gente pagar o salário do André direitinho. O Pix fica sempre aqui em cima e também o André vai botar no chat quando estiver rolando as lives aí. É folhademocrata.gmail.com. A meta das lives é R$100 por live. Quem puder contribuir com um pouquinho já vai estar ajudando de montão o nosso canal. É isso, queridos e queridas. Vida longa e próspera, gente. Boa tarde para todo mundo. Vai lá. Todos os trackers, eu também sou tracker. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde para todo mundo. Bom almoço para quem não almoçou e cuidem-se, cuidem dos seus. Até mais, gente. Tchau, tchau.